Olá, está começando mais um programa Café com Deus, graça e a paz do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma vez, começando essa semana, para podermos juntos buscar um pouco mais de Deus, do que Deus tem para falar conosco, tem para falar comigo, tem para falar com você. E Deus, Ele sempre fala conosco. Deus é um Deus que fala. Portanto, que nessa semana, aqui no programa Café com Deus, estejamos de coração aberto para podermos ouvir o que Deus tem para falar conosco. Bom, eu gostaria de falar nessa semana do programa Café com Deus um assunto que eu acho que todo cristão, toda pessoa que conhece o Senhor já ouviu falar, já esteve inserido nesse assunto, já experimentou, que é o avivamento. Eu acho que na igreja, nesses últimos anos, nunca se falou tanto de avivamento. Só que a palavra avivamento, no decorrer dos anos da humanidade, ela foi desgastada. Então, eu queria, junto com você, que nós voltássemos um pouco, desde a história de Deus com a humanidade, para que possamos entender realmente qual que é o significado dessa palavra e o peso que essa palavra tem. Realmente, o avivamento, o reavivamento, não é uma coisa simples, não é uma coisa pequena. É algo de Deus para o seu povo. E Deus, desde o princípio da criação do homem, Ele tem tratado desse assunto com o homem, do avivamento e do reavivamento. A gente precisa entender por que existe um avivamento. Um avivamento, essa palavra está direcionado com vida. Ou seja, se precisa avivar alguma coisa, é porque a vida perdeu, se esvaiu ou enfraqueceu. Então Deus, desde o início da humanidade, com Adão e depois da queda de Adão em Noé, Deus vem fazendo alianças com o seu povo. Deus é um Deus que faz alianças, Ele quer a presença do homem, Ele quer a presença do seu povo. Então ali, no início dos patriarcas, em Noé, Deus fez uma aliança com Noé, em detrimento da situação da humanidade. A humanidade ela havia se esquecido de Deus, e Deus faz uma aliança com Noé, para ter um povo separado. Mas, depois de Noé, nós vemos que dos seus descendentes, Nimrod, essa aliança foi quebrada. Então, um reavivamento, na verdade, é a renovação de uma aliança. Deus, ele precisa, quando o homem quebra uma aliança, por amor e misericórdia, ele vem restabelecer essa aliança. Porque Deus não quebra a aliança dele conosco, somos nós que quebramos a aliança. Então, na história da humanidade, na história do povo de Israel, principalmente, nós temos aqui várias histórias de Noé até os dias de hoje, de Deus estabelecendo a sua aliança com o seu povo quebrando. Então Deus tem que novamente reestabelecer essa aliança, mas para isso Ele precisa reavivar o seu povo. Por isso eu gostaria de ler com você uma porção da palavra, que é o Salmos 85. Salmo 85 diz assim, o título dele: Ao mestre do canto, Salmo dos filhos de Corá, ou Coré. Filhos de Corá são descendentes da tribo de Levi, são levitas, e nesse contexto aqui, o povo de Israel acabara de retornar para a sua terra, porque eles tinham sido levados cativos para a Babilônia, isso por causa da rebelião deles e deles terem quebrado a sua aliança com Deus. Então o povo de Israel quebrou a aliança com Deus, abandonou a Deus, foi buscar outros ídolos. Então, em detrimento disso, eles foram levados cativos, mas Deus, misericordioso, Ele chama de novo o povo, faz uma aliança, mas Ele precisa reavivar esse povo. Então esse Salmo 85 aqui fala a história de quando o povo veio do cativeiro até Jerusalém, mas a cidade, a terra do povo de Deus, estava toda destruída, estava em ruínas. Povos e outras nações que eram inimigos do povo de Deus haviam tomado posse da terra. Então foi uma situação muito complicada. E além desses fatores, a Bíblia também nos fala na história, não nesse salmo, mas na história, que o povo que veio da Babilônia trouxe muitas coisas. Trouxeram ídolos, se misturaram com povos que não tinham ao Senhor, se relacionavam com mulheres pagãs, e tudo isso, toda essa bagagem, todo esse fardo pesado veio junto com o povo de Deus. Bom, Deus libertou o seu povo, mas só isso não é o suficiente, porque o povo veio com uma bagagem, veio com coisas que não agradavam a Deus. Então chegaram lá e tiveram muita dificuldade. Eles tiveram uma dificuldade imensa para restaurar a cidade,
para restaurar o templo. Ali fala na palavra de Deus que o povo samaritano fazia oposição ao povo de Deus. E também tinha o imperador da Pérsia também, que estava no encalço deles. E como se não se bastasse isso, o povo de Deus também, perdido, com o coração duro, mesmo que Deus os havia libertado, o povo de Deus estava ainda com o coração nas coisas do mundo. Então aqui os filhos de Corá, levitas, com um coração sensível ao coração de Deus, falaram, bom, isso não está legal. Tá, nós saímos do cativeiro, mas a nossa situação está boa. Então essa questão a gente precisa trazer para nós hoje. Nós somos salvos, nós temos o Senhor, muitas vezes estamos na igreja edificando, mas será que a situação está boa? Será que não está vindo coisas do exílio? Será que não está vindo coisas da Babilônia, coisas do mundo conosco? E os filhos de Corá, que esses levitas, eles tiveram uma sensibilidade. Eu vou ler para vocês o Salmo 85, a partir do versículo 1. Fala o seguinte, a oração deles. Favorece-te, Senhor, a tua terra, restaura-te a prosperidade de Jacó. Perdoaste a iniquidade do teu povo, encobriste os teus pecados todos. A tua indignação reprimiste-a toda, do furor da tua ira te desviaste. Então aqui, até o versículo 3 que eu li, está falando que o Senhor favoreceu a terra, o Senhor perdoou a iniquidade do povo, o Senhor, ele se desviou da tua ira. Muito bom esse quadro. Porém, aquela pessoa que sabe realmente o que é um avivamento, pode perceber que essa situação ainda não é o suficiente. Aqui nós vemos aqui pecados perdoados, nós vemos aqui uma restauração da terra prometida, nós vemos aqui a indignação e a ira de Deus se desviando, mas ainda não era o suficiente. Aí no versículo 4 ele fala, restabelece-nos, ó Deus, da nossa salvação e retira de nós a tua ira. Estarás para sempre irado contra nós? Prolongarás a tua ira por todas as gerações? Veja bem, até o versículo 3, olha que você vê que parece um pouco contraditório. Até o versículo 3 ele fala, fomos perdoados, a ira de Deus se apartou de nós, mas aqui de repente ele fala, restabelece-nos de novo a tua salvação, retira de nós a tua ira, até quando o Senhor continuará a tua ira sobre nós? Então a gente vê aqui que eles perceberam que tinha alguma coisa errada. Aí no versículo 6, que é o versículo que eu quero que seja o sentimento dessa comunhão nossa. Porventura não tornarás a vivificar-nos para que em ti se regozije o teu povo. Bom, esse versículo aqui então, o versículo 6, que é o sentimento do que eu quero compartilhar com vocês. Aqui então ele fala de vivificar-nos, que está relacionado com o avivamento, que é algo que nós falamos corriqueiramente na igreja hoje. Mas a partir desse texto, eu gostaria que nós pudéssemos ter uma compreensão um pouco mais profunda do que é o avivamento. Bom, sempre, talvez para a minha compreensão, para a sua, o avivamento está sempre ligado a um movimento no povo de Deus em que há muito louvor, há muita alegria, há muito cântico, há muita cura, há muita libertação. Isso aí é o avivamento. Mas eu queria dizer uma coisa para você. O avivamento, ele na verdade, ele é uma consequência. Ele é um resultado. Ele é um resultado de nós vermos o nosso coração, de nós vermos a nossa condição, enxergarmos a condição em que nós nos encontramos. Aqui o povo pede para ser vivificado por causa da condição deles. E fala que nem todo o povo viu, mas somente os filhos de Corá. Então, meu amigo, minha amiga, o avivamento, ele vem de Deus. É Deus que opera, é Deus que faz, e para isso nós precisamos enxergar o nosso coração. Que nesse programa, nessa semana, Deus possa mostrar realmente o que está no meu coração, o que está no teu coração, para que verdadeiramente nós possamos ser vivificados por Ele, para que, como diz aqui o versículo 6, para que em ti se regozije o teu povo. Precisamos do verdadeiro regozijo, da verdadeira alegria da presença de Deus, mas para isso a gente precisa ser vivificado. Bom, no próximo bloco, então, a gente continua a falar um pouco mais sobre esse assunto.
Estamos começando o segundo bloco do programa Café com Deus e essa semana nós temos uma palavra especial para você, especial para mim, que trata do assunto avivamento. No primeiro bloco, nós vimos então uma situação em que o povo de Israel se encontra, e que eles precisavam de um avivamento. E os filhos de Corá, como nós lemos aqui no Salmo 85, os levitas, eles tiveram a sensibilidade de perceber isso. Então nós vimos no primeiro bloco que Deus, em detrimento do homem quebrar a aliança que Deus fez com o homem, sempre na história da humanidade, quebrando, Deus vai trazendo avivamento para restabelecer essa aliança. Então, do Velho Testamento, da era dos patriarcas, até a era dos apóstolos, no Novo Testamento, Deus sempre levanta homens, um homem ou alguns homens, para marcar uma geração e para trazer um avivamento para essa geração. Nós temos profetas no Velho Testamento, na era dos juízes, na era dos reis, na era dos patriarcas, Deus sempre levantando homens sensíveis ao coração de Deus, para trazer o reavivamento para o povo de Deus. Aí mais para frente, na era dos apóstolos, a igreja foi gerada, e até então não tinha problema nenhum. Só que nós conhecemos a história de toda a degradação que a igreja passou e depois dos apóstolos, centenas de anos depois, não se conhecia mais o Senhor, não se falava mais do Senhor. Então, no século XVI, nós temos o grande movimento de avivamento que nós conhecemos recentemente, que foi a Reforma Protestante de Martinho Lutero. Depois nós temos no século XVIII e XIX na Europa, nos Estados Unidos, muitos avivamentos. Nos nossos dias também. Porém, um erro que nós cometemos e que ele está ficando cada vez mais comum no nosso meio é tratar o avivamento de Deus, o que Deus tem feito por nós para restabelecer a nossa aliança com Ele, como um movimento e uma organização. Como é fácil nós, hoje, depois de tudo que nós conhecemos, nós queremos organizar um avivamento, formatar um avivamento. Parece que a gente já sabe como que é o avivamento, aí parece que sou eu que faço, que é você que faz, mas nós precisamos entender que a questão do avivamento ela é muito mais profunda. Já que nós citamos aqui o avivamento mais recente e que marcou a nossa história, que foi a Reforma Protestante, queria contar um fato para vocês, porque ela começou no século XVI com Martinho Lutero, mas vocês sabiam que um século antes, no século XV, na Itália, na Igreja Católica, existia um grupo de pessoas ali que estavam descontentes com o que estava acontecendo ali no meio da igreja. As pessoas estavam tristes, as pessoas estavam sem alegria, estavam frias, parece que a igreja naquela época não crescia mais, ia nas missas por ir, os cristãos, tanto os cristãos naquela época como os padres, tinham perdido aquela essência. Então ali na Itália, um século antes de Martinho Lutero, na cidade, em Pisa, criou-se o Concílio de Pisa, e eles ficaram por 3 anos se reunindo por causa dessa situação da igreja. E na Suíça também aconteceu simultaneamente a mesma coisa. Lá eles se reuniram por 18 anos, o pessoal da igreja, padres, bispos, porque eles não estavam contentes com aquela situação não estava agradando. Mas sabe o que aconteceu? Não aconteceu nada. Não deu em nada isso, porque isso na verdade isso era um movimento, não tinha nada a ver com o verdadeiro avivamento. Eles ali, em detrimento da situação da Igreja Católica, eles queriam criar alguma coisa para mudar aquela situação. Eles achavam assim, o que nós vamos criar para mudar a situação do povo, para melhorar a igreja? E muitas vezes hoje, facilmente nós confundimos isso com avivamento. Por causa do nosso conhecimento, por causa da nossa eloquência, por conhecermos a história, a gente facilmente acha que sabe o que é preciso para avivar. Mas quem pode avivar-nos é aquele que é o autor e consumador da nossa fé e da nossa vida, que é Deus. Então, um século mais tarde, todos aqueles 3 anos em Pisa, tanto na Suíça, 18 anos, não deu em nada. Aí Martinho Lutero, que era um monge augustino ali na Alemanha, olha como que Deus começou a trabalhar com ele. Ele procurou um bispo superior a ele, sabe por quê? Ele não queria um movimento para a igreja, um avivamento. Ele procurou um bispo porque ele sentia que a sua comunhão com Deus estava ficando mais fraca. Olha como que começou o avivamento, mudou a nossa história. Aí o bispo superior dele falou, olha, vai ler a Bíblia. Aí ele falou, mas como assim? Ele, não, vai ler a Bíblia. Então, lendo a Bíblia, ele chega em Romanos 6, aí ele encontra a resposta para aquele vazio. Veja que o coração de Martinho Lutero não era, em primeiro lugar, mudar a igreja, mas era que ele viu a situação dele e viu que ele estava distante de Deus. E muitas vezes isso acontece conosco, comigo, com você. Você talvez é um líder espiritual e está olhando a situação da igreja,
Vamos ter cuidado com isso, a gente querer fazer um avivamento. Isso tem acontecido muito. Eu gosto de ouvir as pregações de um pastor reverendo da igreja presbiteriana, que é Augusto Nicodemos. Ele tem uma palavra muito boa, você depois pode colocar no YouTube, tem várias mensagens dele. Eu estava assistindo ele dando um testemunho esses dias, que ele falou que ele é acostumado a pregar no mundo inteiro, para multidões. Então ele estava numa conferência que ele foi convidado a pregar, ele estava pregando por 3 dias. No último dia, o terceiro dia, ele adoeceu, teve uma gripe muito forte, ligou para o organizador do evento e falou, olha, não vou poder ir porque eu estou muito doente. Mas o organizador do evento falou, vem pelo menos e só abre a conferência, só dá uma palavra de 5 minutos de abertura. Isso você consegue? Ele falou, bom, consigo. Então, ele acordou e ele lia a Bíblia todas as manhãs. E nessa manhã ele leu a Bíblia só por causa da comunhão dele com o Senhor. E não foi ler para preparar o sermão, porque ele não ia falar nada. Então ali lendo a Bíblia, na comunhão íntima dele com Deus, Deus deu uma palavra para ele, Deus falou com ele acerca do que Jesus falou com os discípulos, de que se você tem alguma coisa contra o teu irmão, deixa a tua oferta e conserta com o teu irmão para que a sua oferta seja aceita. Bom, ele tocou nessa palavra, Deus falou com ele através dessa palavra e ele foi para o evento. Então no evento ali, ele deu a abertura do evento, em 5 minutos ele falou essa palavra e teve todo o sermão do palestrante. O palestrante ali, o conferencista falou e falou e falou. Então, note o que aconteceu. Aí ele contando que no final da conferência, quando o palestrante ali estava encerrando a conferência e pediu para a igreja levantar-se para ele orar, uma pessoa lá no fundo levantou e falou, pastor, eu preciso falar uma coisa. Aí ele até comenta, o Augusto Nicodemos, que isso para uma igreja presbiteriana, isso é uma coisa atípica. Mas isso aconteceu. Isso não é comum acontecer nas conferências presbiterianas, mas aconteceu. Alguém lá atrás levantou a mão e disse, pastor, eu preciso falar alguma coisa. E tem que ser no microfone aí na frente. Isso não aconteceria nessa conferência. Então, essa pessoa que levantou foi até lá e falou, pastor, eu preciso pedir perdão para o Senhor. Mas o que aconteceu? Olha, há muito tempo eu tenho criticado o Senhor, criticado a forma como que o Senhor tem conduzido as coisas, e isso virou um hábito em minha vida. Então, eu tenho falado muito mal do Senhor, e hoje Deus me incomodou. Eu preciso pedir perdão para o Senhor. Então o pastor ali falou, Senhor, você está perdoado em nome de Jesus. Aí lá atrás outra pessoa levantou a mão, minha irmã, pastor, eu também preciso falar. Eu tenho que pedir perdão agora para a irmã que está ali aqui do meu lado, porque nós 30 anos de igreja e eu confesso que eu não gosto dela, eu falo mal dela. Sabe o que aconteceu nessa conferência? Augusto Nicodemos disse que era terminando por volta das 9 da noite. Era meia-noite, estavam fazendo filas de pessoas. Ali aconteceu um avivamento. Por causa do que Deus falou para eles através de Augusto Nicodemos. Ele ficou maravilhado com aquilo e na outra semana ele tinha uma conferência. O que ele ia falar? Falou, bom, a igreja presbiteriana precisa de um avivamento, vou falar disso. Preparou o sermão, falou dessa palavra, a conferência inteira e até se adiantou. Falou, olha, agora nós vamos deixar um espaço para quem quiser falar. Sabe o que aconteceu? Não aconteceu nada. Não aconteceu nada. Porque ele teve essa experiência, ele teve uma viva experiência, que o avivamento ele precisa primeiro mostrar quem eu sou. O avivamento precisa mostrar quem você é. No Velho Testamento aqui, tem um profeta que chama Isaías, um profeta muito usado por Deus. Aí no capítulo 6 de Isaías, eu não vou ler, fala que Deus chama Isaías e entrega para ele uma visão, uma profecia muito forte. E aí Isaías fala uma coisa para Deus. Olha o que Isaías fala para Deus. Ai de mim, Deus, Senhor, eu estou perdido por causa dessa profecia que o Senhor me deu, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de povo de lábios impuros. Olha o que Isaías fez. Ele recebeu uma visão, recebeu uma profecia, só que ao invés dele se exaltar e se orgulhar, ou somente falar, muito bom, muito obrigado, eu já sou um profeta, agora eu vou praticar. Não, essa visão mostrou para Isaías quem Isaías era, expôs um pouquinho mais dele. Então que a palavra de Deus, quando vier ao nosso encontro, gere em nós esse desejo de crescermos, de mudarmos, de sermos iluminados naquilo que estamos sendo iluminados, porque se isso acontecer, o verdadeiro avivamento, ele vai ser uma consequência. Tenhamos cuidado, meus amigos, tenhamos cuidado. O avivamento ele é uma coisa de Deus para o homem, mas nós precisamos saber aonde está o nosso coração. Será que nosso coração está em promover grandes coisas? Será que nosso coração está em olhar para a igreja e achar que nós já sabemos qual é a solução para a igreja? Não, nós não podemos ter esse coração. Que tenhamos um coração de Isaías, que tenhamos um coração de Martim Lutero,
um homem usado por Deus para mudar a história da humanidade nos tempos modernos, mas que primeiro ele viu sua condição. Bom, nosso tempo está acabando. No programa de manhã nós continuaremos discorrendo um pouco mais desse tema avivamento, porque Deus ele precisa de mim, Ele precisa de você para Ele reavivar a igreja. Mas que nós possamos ter uma coisa no nosso coração, que nós somos na verdade só o utensílio, nós somos só o vaso, o avivamento verdadeiro, quem vai fazer e operar é Ele. Que Deus te abençoe e até amanhã. Você que está precisando comprar, vender ou alugar seu imóvel, procure a